nosso Deus. Os povos, tu que és o Rei sublime em majestade e glória. Obrigado, Senhor, porque a tua bondade nos trouxe aqui nesta noite para podermos ouvir a respeito deste reino, que é o reino do Senhor, na pessoa de teu Filho Jesus Cristo. E nós te pedimos então que o Senhor nos ajude para que possamos compreender com a clareza, ó Deus, necessária aquilo que cabe a cada um de nós e do nosso compromisso para contigo diante deste reino, no qual nós estamos inseridos como participantes, como cidadãos deste reino. Que o Senhor nos ajude, Pai, a compreendermos toda esta dimensão do que se constitui no reino do Senhor, do nosso papel, da nossa representatividade, e do modo como o Senhor requer que cada um de nós, e também coletivamente como igreja, nos comportemos neste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a Tua mensagem nesta noite. É isto que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu tenho dito aqui já algumas vezes que um dos maiores problemas do ser humano não é desconfiar de que Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo salva é uma mensagem bastante comum e anunciada, eu diria, por quase todos os veículos eclesiásticos cristãos. Jesus Cristo salva. Contudo, meus amados irmãos, por outro lado, do mesmo modo como esta mensagem Jesus Cristo salva é uma mensagem amplamente divulgada, por outro lado, a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é Rei, de que Jesus Cristo governa sobre todas as coisas, é uma mensagem pouco evidenciada nos meios cristãos. Isto, naturalmente, em razão de que nós, seres humanos, sempre desejamos, depois da queda, ocupar este lugar de destaque, este lugar de governo. Os irmãos vão se lembrar que, logo após Adão e Eva terem caído em pecado, ali nós já temos as indicações preliminares de como aquele casal desejou construir seu próprio destino. O primeiro ato que eles fizeram logo depois de caírem foi tentarem se esconder do Senhor. Tentaram se esconder do Senhor. Este ato demonstra que há no ser humano caído o desejo de autonomia, o desejo de estabelecer um governo sobre si mesmo. Ora,
se eles fugiram da presença de Deus, é porque eles pensavam ser capazes de anular a soberania de Deus, o governo de Deus sobre as vidas deles. Então eles fugiram de Deus, numa tentativa inútil, como nós sabemos, de tentar construir uma própria lei para si mesmos. E a história do ser humano vai nos mostrando isto a cada capítulo das Escrituras. Nós temos a Torre de Babel, que foi também uma inútil tentativa do homem de estabelecer um reino próprio, tentando chegar até os céus, tentando constituir um reino. Deus destruiu aquele reino, pôs fim àquela empreitada humana, mas este desejo humano por governo, por soberania, ele sempre existiu desde a queda e continua existindo. O que mais toca o coração do ser humano é a possibilidade de ele criar para si suas próprias regras, é ele ditar os seus próprios valores e fazer com que os seus desejos sejam desejos exaltados, glorificados, atendidos. Qual de nós, meus amados irmãos, não gosta de ter os nossos desejos atendidos? Qual de nós não gosta de ganhar uma discussão para simplesmente o outro dizer que nós estávamos com a razão sobre aquele assunto? Qual de nós não gosta de observar nas nossas relações, de fato, esta possibilidade de sermos nós os governantes do nosso destino, deuses, motoristas da nossa vida? Todos nós gostamos disso. Os problemas maiores que nós temos em nossos relacionamentos estão exatamente ligados a esta sensação de governo. O que causam as principais brigas entre os casais, senão o fato de um pensar ter o direito de governo sobre o outro, tentar exaltar-se sobre o outro, para, como eu disse, manter o status de ser alguém que tenha razão. Portanto, esta é a grande luta contra a qual nós devemos clamar ao Senhor, como Jesus Cristo nos ensina nesta segunda petição. Eu gostaria de, nesta noite, apenas fazer uma breve introdução a respeito deste tema, desta segunda petição, para que depois, em outros momentos, eu expanda um pouco mais. Este é um pedido bastante amplo de Jesus Cristo nesta oração, e eu vou utilizar então alguns sermões, não apenas este, mas outros, para tratar de alguns aspectos que são aspectos muito importantes, que o nosso Catecismo Maior, inclusive, aborda em relação a esta segunda petição. Hoje, então, eu quero apresentar aos irmãos de que maneira este reino de Deus, ele se constitui. E nós lemos aqui, meus amados irmãos, no texto do profeta Daniel, um indício muito claro daquilo que seria o reino de Deus sobre o mundo. E se você quiser novamente abrir a sua Bíblia, em Daniel capítulo 7, versículo 27, para que nós possamos mais uma vez conferir o que esse texto riquíssimo, profético, apocalíptico de Daniel, ele aponta a respeito do reino de Jesus. Você pode fazer isso para confirmar o que Jesus de fato está apontando nesta segunda petição. Daniel 7, 27, o texto diz que o reino e o domínio e a majestade. O texto apresenta aqui três aspectos de soberania. O aspecto de reino, que é o aspecto de um governo estabelecido a partir de um rei, um monarca, que dirige todos os seus súditos, que deve, inclusive, receber dos seus súditos toda adoração. Também o domínio, que significa a soberania de governo, de vontade, ou seja, este rei, deste reino, ele tem toda a autoridade para fazer o que bem quiser com estes seus súditos, porque ele é rei e tem domínio sobre eles.
E também é um reino de majestade, é um reino de glória, é um reino de brilho. Nós que estamos acostumados a acompanhar os países que têm monarquia, talvez o mais famoso deles, o mais conhecido deles, seja o Reino Unido, em razão da figura emblemática, histórica da rainha Elizabeth II, nós percebemos o quanto a majestade destes reinos se torna evidente. Todo o seu brilho, todos os seus detalhes, todas aquelas minúcias que caracterizam a majestade de um reino. O reino que Daniel apresenta é um reino de brilho, de glória, um reino de majestade. E ele diz que este reino, ele é dado ao povo de Deus. Observe o que Daniel coloca aqui na sequência do versículo. Debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Significa dizer que o reino mais sublime, mais glorioso, o reino que de fato domina sobre todas as coisas, o reino que possui o rei que é inabalável, não são os reinos humanos, mas é o reino que pertence ao povo do Altíssimo, ao povo de Deus, à igreja. Daniel, portanto, apresenta aqui, meus amados irmãos, uma profecia em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Este reino que de fato é um reino, cujo rei está sentado no trono. Este rei reina soberanamente, ele tem domínio sobre todas as coisas, e ele é um rei majestoso, é um reino de glória, é um reino de poder. Daniel, portanto, nos diz que nós devemos considerar que este reino, dado ao povo da aliança, dado ao povo do Altíssimo, é um reino, diz ele, que será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Observe que aqui, meus amados irmãos, a referência ao serviço e à obediência não está colocada no rei, mas no reino. O reino do Altíssimo será servido e será obedecido. Com isso nós podemos concluir que o papel da igreja, o papel do reino do Senhor, é de governar sobre toda a criação, de governar sobre todos os povos, de estabelecer justiça, juízo e equidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo, portanto, é chamada para ser representante e embaixadora deste reino glorioso do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, se difere de qualquer outro tipo de reino e de governo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem um rei, e este rei é um rei glorioso, majestoso, soberano, digno de todo poder, de toda honra, de toda glória. Portanto, meus amados irmãos, é muito importante que nós entendamos que pertencer à igreja do Senhor é muito mais majestoso do que ser considerado um cidadão britânico. Ser súdito do rei Charles, ter sido súdito da rainha Elizabeth, sem dúvida é algo importante, mas ser súdito do reino de Deus é incomparavelmente maior e mais glorioso. É isto que Daniel está dizendo a respeito do Messias que viria para estabelecer o seu reino. E nós lemos também, meus amados irmãos, nesta liturgia, o texto do evangelista Marcos, no capítulo 1, e os irmãos podem novamente, se desejarem, abrir esse texto,
Os versículos 14 e 15, quando Jesus estava pronto para iniciar o seu ministério, mas foi ainda precedido por João o Batista, nós lemos que João pregava o Evangelho. E eu não sei se você consegue perceber no texto, mas quando o texto diz que João estava pregando o Evangelho, ao mesmo tempo o versículo 15 mostra o que é o Evangelho. Porque o versículo 15 é a descrição daquilo que João pregava. Se o verso 14 diz que João pregava o Evangelho, que Evangelho é este que João pregava? Está no versículo 15. E o versículo 15 nos diz que o Evangelho que João pregava era: o tempo está cumprido. Que tempo é este? O tempo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. O tempo em que as coisas ainda estavam como sombras, apontando para Jesus. Mas agora o tempo acabou, Jesus Cristo nasceu, homem. E agora, portanto, diz João, o reino de Deus está próximo. Esta proximidade do reino de Deus significa a chegada de Jesus Cristo como o Rei, a chegada de Jesus Cristo como o Messias, a chegada de Jesus Cristo como aquele que faria do seu reino um reino inabalável, o Cristo que venceria todos os poderes inimigos, o Cristo que venceria principados e potestades, o Cristo que faria na cruz a derrota final da própria morte. Este Cristo é Rei eterno, diz João Batista. Ele está chegando, então vocês devem se arrepender dos seus pecados e devem crer neste Evangelho. Quem é o Evangelho, portanto? É Cristo. Cristo é o Evangelho de Deus, o Evangelion, ou as boas novas, as boas notícias. Cristo é a boa notícia de Deus, porque Ele veio para estabelecer o seu reino, para estabelecer o seu domínio, para estabelecer o seu governo, para dizer quem deveria servi-lo, como nós deveríamos servi-lo e a razão pela qual nós devemos servi-lo. O reino de Deus, portanto, meus irmãos, está implantado em nós. Cristo agora chega como Rei absoluto, como justo juiz, não para governar de maneira terrena, não para assumir um trono terreno, não para ser rei de determinada nação terrena, não para disputar cargos políticos, mas Jesus chega para constituir a sua igreja, o seu reino eterno, aquele reino de pessoas que haverão de segui-lo pelo chamado de sua palavra. João, no capítulo 10, nos diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, e quando elas ouvirem a voz do bom pastor, elas se renderão a este bom pastor, seguirão este bom pastor. Este, portanto, é o reino de Jesus Cristo, a igreja. O reino de Jesus Cristo, portanto, é o reino do verdadeiro pastor, aquele pastor que é agora, meus amados irmãos, reconhecido como sendo este rei. Observe, meus amados irmãos, o que nos diz o profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 15. O profeta Isaías diz: Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, a todos os confins da terra dilataste. Esta é uma profecia que aponta para o fato de que Deus em Cristo Jesus, o Messias prometido, dilataria, aumentaria a sua igreja, Ele expandiria a sua igreja para além de Israel, para que todos aqueles, meus amados irmãos, que são chamados antes dos tempos eternos, eleitos pelo Senhor, possam agora vir e se tornarem súditos desse reino. Este reino que é do Senhor, que é de Jesus Cristo.
Este reino, meus amados irmãos, que é contado pelos profetas em vários lugares, pelos salmistas em vários lugares, e que também agora nos é explicado aqui mesmo no Evangelho. Os irmãos vão se lembrar que as famosas parábolas do reino, que nós, com a graça de Deus, examinaremos noutro momento, ali nas parábolas do reino, o nosso Senhor Jesus mostra para a igreja o que significa ser reino de Deus. E uma das coisas muito importantes que essas parábolas nos ensinam é que o reino de Deus é mais valioso do que qualquer coisa que nós possamos imaginar neste mundo. Os irmãos se lembram do que Jesus conta ao dizer que, olha, passando um homem por um determinado campo, ele viu ali um tesouro, e ele então correu, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno. Porque o reino de Deus é semelhante a isto, a alguém que reconhece a grandeza, a majestade, a superioridade do reino governado por Jesus Cristo, o Senhor. Jesus, portanto, nos ensina que não há nada mais valioso, meus amados irmãos, do que pertencer ao reino de Cristo, à igreja. Eu disse aqui num sermão anterior aos irmãos que, muito embora nós amemos as nossas famílias físicas e devemos amá-las mesmo, nós devemos também entender que a família da fé, a família espiritual, é muito mais importante do que a própria família sanguínea. E a razão disto, meus irmãos, não é porque nós vamos desprezar os nossos parentes de sangue. A razão é porque o vínculo no qual nós fomos ligados, reunidos, é um vínculo que pertence a algo que está muito acima da sanguineidade, da hereditariedade. Nós fomos unidos pelo poder de Deus em Cristo Jesus, que na sua morte deu vida a todos aqueles que haviam sido escolhidos pelo Pai. Portanto, meus irmãos, em Cristo, a nossa família da fé, a família Vale do Jatobá, é uma família muito mais importante do que as nossas próprias famílias sanguíneas. Porque significa que nós estamos aqui junto de irmãos que foram atraídos por um único Pai, o nosso Deus, irmãos que foram vinculados por um pacto de sangue, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós não fomos comprados por um preço qualquer, nós fomos comprados pelo sangue daquele que é o Rei eterno, glorioso. E por essa razão, meus queridos irmãos, este reino vale muito mais do que milhares de reinos eternos. Este reino vale muito mais do que qualquer bem que nós possamos imaginar neste mundo. Pertencer à família da fé significa estar ligado eternamente por um único elo, o amor de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele cresce vivesse eternamente. O vínculo do amor, portanto, de Deus para conosco, na pessoa de Cristo, é o que caracteriza o reino do Senhor. Por isso ele é mais valioso do que qualquer coisa, meus amados irmãos. Ele é mais valioso do que os nossos bens terrenos, é mais valioso do que nossas opiniões pessoais. Por isso, na igreja do Senhor, as opiniões pessoais devem estar sempre em segundo ou terceiro ou em último plano. Porque nós não estamos aqui para discutir as nossas preferências, nós não estamos aqui para disputar espaços, para concorrer uns com os outros, para sermos melhores. Nós estamos aqui para juntos reverenciarmos a um único Pai que nos chama em Cristo para sermos um só povo e ajoelhados, submissos, humilhados, dizer: Senhor, Tu és Rei, nós somos súditos, somos escravos, somos servos, faça de nós o que o Senhor bem entender, porque é o reino do Senhor que deve ser exaltado para todo sempre. Por isso, meus amados irmãos, quando nós oramos, venha o Teu reino, nós estamos reconhecendo a nossa incapacidade,
Nós estamos reconhecendo que sem o reino de Deus, sem a presença de Cristo, nós seríamos inúteis. O único reino que de fato subsiste para sempre é o reino de Cristo, é a igreja. Se nós nos afastarmos da igreja do Senhor, nós morreremos. Se nós nos afastarmos do verdadeiro rei, que é Cristo, nós morreremos. Nós precisamos estar ligados a este reino, o reino que subsiste para sempre, de geração em geração, um reino que é fiel à promessa de Deus, à aliança de Deus. Portanto, nós não devemos entregar os nossos corações para reinos terrenos, porque os reinos terrenos passam. Por melhores que sejam os nossos governantes, eles passarão. Por mais ricos que sejam os nossos países, por mais promissoras que sejam as nações, um dia elas passarão por derrocadas, elas serão depravadas por causa do pecado, elas alimentarão promiscuidade, iniquidade, pecado, mas o reino de Cristo jamais. O reino de Cristo subsiste para sempre e sempre. Portanto, meus irmãos, nós não precisamos temer, porque o reino de Jesus permanece firme, como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. De maneira que nós que somos súditos deste reino, também devemos firmar os nossos pés na rocha do monte, que é Cristo. É na palavra de Deus que nós sabemos o que significa este reino e quem somos nós neste reino. E daí então, quando Jesus diz, orem, clamando para que o reino de Deus se estabeleça, Ele está dizendo, ore para que a natureza humana, ela possa reconhecer-se dependente do verdadeiro rei, para que as pessoas reconheçam que há um único rei diante do qual elas devem se prostrar, que é o Rei Jesus Cristo. Porque os reis deste mundo podem matar o nosso corpo, os reis deste mundo podem nos lançar às prisões, os reis deste mundo podem nos carregar de impostos e mais impostos, mas os reis deste mundo não podem tirar de nós a vida eterna em Cristo Jesus. E é por isso que nós devemos entender que o rei diante do qual nós devemos nos prostrar não é um rei que se submete às limitações humanas, mas é um rei que não pode ser contido pelos homens, um rei cuja sepultura não pode contê-lo, um rei que venceu a própria morte, dando ordem à sua vida para que ressuscitasse. Este é o rei a quem nós devemos servir e diante de quem nós devemos nos prostrar. Jesus está dizendo, clame para que o reino de Deus se expanda de tal maneira que as pessoas reconheçam que o verdadeiro rei a quem elas devem temer não é um rei de carne e osso, mortal, mas é o rei infinito, eterno, soberano, majestoso, gracioso. Meus amados irmãos, Jesus quer que nós entendamos a importância deste reino entre as nações. Meus irmãos, se nós não entendermos quem nós somos como representantes do reino, pessoas e mais pessoas vão morrer sem reconhecerem o Evangelho do Senhor, sem terem o privilégio de ouvir o Evangelho do Senhor. Se nós, meus irmãos, estamos atuando nas nossas diversas áreas de profissionais, se nós estamos ali passando tempo e não entendemos que estamos onde estamos, porque Deus tem um propósito de fazer com que nós possamos mostrar o reino dele em Cristo, nós estamos perdendo tempo. Você é um embaixador do reino. Onde você estiver, proclame o verdadeiro rei. Onde você estiver, sirva ao verdadeiro rei. As suas opiniões, a sua postura, a sua ética
devem, meus irmãos, estar vinculadas ao reino ao qual você pertence. Se você viaja para a Europa, de nada adiantará você mostrar a CNH brasileira, porque a CNH brasileira é carteira nacional de habilitação. Se você for para a Europa, você precisará se adequar às leis daqueles países. E muito provavelmente, se quiser dirigir, terá que adquirir uma habilitação própria, regida por cada país. Ora, meus amados irmãos, há crentes que habitam noutro lugar e que sequer representam a identidade daquele lugar. Cristo está dizendo: influencie. O reino de Deus precisa entrar nas culturas, nas pessoas. As pessoas precisam ouvir o que é o reino. Qual é o verdadeiro Deus a quem elas servem? Portanto, pregue o evangelho do reino, como João Batista fez. João Batista, em pouquíssimas palavras, dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam no evangelho. Não precisou ele fazer nenhum tipo de análise doutrinária, ensinar teologia sistemática. Não, ele simplesmente disse: olha, o rei verdadeiro é Cristo. E este rei que é Cristo, ele quer que você se submeta a ele. Tem tempo ainda de você se render a este verdadeiro rei. Isto é o evangelho. É isto que as pessoas precisam saber. Que elas não são senhoras de si mesmas, que elas não são donas de suas próprias vidas, que elas devem submissão a um rei, e este rei não é o presidente da república, este rei é o rei eterno, Jesus Cristo, o Senhor. Porque, meus amados irmãos, haverá um dia, diz Paulo, em que quando Cristo voltar, todo joelho se dobrará. Nós podemos fazer isso antes, em submissão obediente, para que naquele dia não sejamos expostos à ira de Deus, de quebrar os nossos joelhos, de nos lançar ao chão, para que pela força nós reconheçamos como aqueles que crucificaram Jesus, dizendo: verdadeiramente este era Filho de Deus. Que nós não sejamos pegos de surpresa, mas que os nossos corações hoje já se rendam a este Jesus, que é Rei sobre todas as coisas. Venha o teu reino. Portanto, é o reconhecimento de quem nós somos, é o reconhecimento de quem Deus é, e é o reconhecimento do que nós devemos fazer. Quem nós somos? Pecadores, que carecemos da graça, reino de graça. Quem é Deus? É o Deus glorioso, Cristo Jesus o Senhor, Rei sobre todas as coisas, reino de glória, e também um reino de poder, porque Paulo diz que a palavra de Deus, o evangelho, é poder, é dinamite para explodir corações de pedras, transformando-os em corações de carne. Reino de graça, reino de glória, reino de poder. Que Deus nos ajude, para que no reconhecimento deste reino, sejamos súditos, obedientes, e que rendamos a este rei toda a glória, toda a submissão, que só ele merece. Em nome de Jesus. Amém.